Olá, aqui é Ricardo Plastino, entregando mais um vídeo dos 365 vídeos do desafio 365 vídeos, um por dia, de dicas, sacadas, experiências da minha vida profissional e da minha vida pessoal. Vou trazer para você hoje um assunto que para mim é muito importante, que fala mais da minha vida pessoal, mas que também influenciou muito, influencia ainda na vida profissional, que é a questão da timidez. A timidez se a gente não tomar cuidado, pode fazer muitos estragos e pode fazer com que a gente perca muitas oportunidades na nossa vida. Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer sobre timidez é que é necessário que a gente encare a timidez. Encare de frente, com a maior cara de pau. Essa que é a verdade. A gente precisa encarar a nossa própria timidez. E para falar mais sobre isso, eu vou voltar 30 anos atrás, mais exatamente há 33 anos atrás, quando eu fiz curso de noivo com a Leila, com a minha mulher, quando a gente casou na igreja e precisava fazer um curso de noivo. E nós achamos que seria assim muito chato, lamentamos, um sábado e um domingo inteiro, né, com os casais lá da paróquia, né? A gente não participava da paróquia, a gente morava lá na Tijuca e na paróquia lá de São Francisco Xavier, e fomos lá fazer o curso de noivo. E passamos o sábado e domingo. E tiveram palestras interessantíssimas, foi muito melhor do que a gente podia imaginar. Foi muito legal, né? A convivência com as pessoas, com a comunidade, com os casais, as coisas que foram discutidas, mas teve uma palestra tão especial que eu confesso a você que é a única palestra que eu me lembro. Apesar de ter uma lembrança muito positiva do evento, mas é a única palestra que eu me lembro. Que foi um casal que falou sobre falar, sobre timidez e falar. E o que me chamou a atenção é que a mulher parecia ser uma pessoa muito extrovertida, né, e muito alegre, extrovertida, e o homem mais contido, parecia até assim um pouco, não chegava a ser triste, mas era muito sério e muito introvertido. E eles começaram a falar sobre o assunto, sobre falar, sobre timidez, e aí a gente descobriu uma coisa muito interessante que eu guardei para o resto da minha vida e me ajudou muito na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Ela dizia, para resumir esse evento, de que ela falava muito bem em público, em auditórios ou em grandes rodas, mas para pequenos grupos ela ficava tímida. E ele era o inverso. Ele tinha muita dificuldade para falar para muita gente, e ele teve dificuldade para falar para todos os casais que estavam lá, era muita gente, eram mais de 50 pessoas, né? Mas ele, numa roda pequena, ele falava melhor, ele falava bem. Então, eu guardei. Isso me impactou muito e eu guardei isso para o resto da minha vida até hoje. E já vou falar por quê, que até hoje influencia a minha vida profissional. E aí o tempo foi passando e eu tive a necessidade de enfrentar a minha primeira plateia, né? Que foi um debate numa assembleia em que eu tive que pegar no microfone para falar para o grupo de pessoas. E eu não sabia o que fazer. Um amigo percebeu que eu estava nervoso e ele falou assim: passa todo o seu nervoso pela timidez que você tem, pelo nervoso que você está, para o microfone. E foi o que eu fiz, deu certo. Né? E aí eu tive que enfrentar outros desafios, como, por exemplo, moderar um grupo de 300 delegados do Conselho de Orçamento Participativo aqui de Vassouras, quando eu era secretário de Planejamento da Prefeitura do município de Vassouras. Eu tive que fazer uma moderação com 300 delegados, com debates e interesses contraditórios, interesses conflitantes, né? E para 300 pessoas eu consegui moderar, falar e minha timidez ficou esquecida, né? Mas eu sempre lembrei do evento lá do curso de noivos, o que a mulher falou, que falava bem para muita gente e tinha dificuldade para falar para grupos pequenos, né? E aí eu tive que gravar meu primeiro vídeo. E eu gravei meu primeiro vídeo para colocar na internet quando eu organizei o CONE 2015, que foi no ano passado, um Congresso Nacional Online, né? CONE 2015, se tiver curiosidade, acessa a página. E aí eu tive que gravar vídeos para anunciar, foi tudo online, para anunciar os palestrantes, para falar das palestras, para vender, etc, etc. E aí eu me deparei com toda a minha timidez com a primeira vez em que eu falei para uma câmera que não tinha ninguém. Então, vão essas três questões: falar para muita gente, falar para pouca gente e falar para ninguém através de falar para uma câmera, como eu estou falando para você agora, né? Em que a gente não vê ninguém e que tem que criar
a capacidade de se expressar dessa maneira, né? Então, até que passei a ser consultor do Sebrae e palestrante. E foi aí que eu entendi o que a mulher tinha falado lá no curso de noivos. Porque eu gosto de fazer palestras, eu tenho uma facilidade muito grande para fazer palestra, apesar de toda a minha timidez, né? Eu me expresso, eu falo, eu me desenvolvo bem, eu passo a palavra, eu volto, eu não tenho medo de passar para perguntas e de ter algum problema durante o processo. Mas antes da palestra e depois da palestra, eu sou uma negação. Então, às vezes, eu passo até uma sensação de que estou resistindo a conversar com as pessoas que foram assistir uma palestra, mas que não é isso. É só uma questão de timidez. Essa é uma questão que eu ainda estou vencendo, mas que eu vou vencer. Agora, em relação à câmera, eu já com o desafio 365 vídeos, um por dia, nós estamos... Não cheguei a 50 vídeos ainda, mas o meu desenvolvimento, já está muito mais fácil para mim falar, né, para uma câmera, sem ver para quem eu estou falando, sem ver você, sem saber quem é que vai assistir, do que eu tinha no início. Eu consigo falar para muitas pessoas sem nenhuma dificuldade. Já falei para plateias de mais de 1000 pessoas, sem nenhuma dificuldade. E agora eu estou vencendo o desafio de falar para poucas pessoas, em pequenas cerimônias, em pequenas reuniões, informalmente, né? A minha sorte é que eu tenho a Leila, porque a Leila tem mais facilidade para falar para poucas pessoas. Então, nos momentos mais de dificuldade, ela me ajuda. Mas olha, o que eu queria dizer para você, para finalizar, não tem nenhum problema ser tímido. Nada, nenhum problema. Eu continuo sendo tímido, eu continuo sendo a mesma pessoa que eu sempre fui, tímido, e nenhum problema com isso. O que a gente não pode é ficar prisioneiro da timidez. O que a gente não pode é ser vencido pela timidez. Deixar de se relacionar com pessoas, deixar de gravar um vídeo com uma câmera como essa que eu estou gravando, ou falar para uma plateia quando necessário, por conta da timidez. A gente não pode ser vencido pelaquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou ficar assim, né? Não pode ser. A gente tem que vencer, né? Ser tímido não é o problema é ser vencido e imobilizado pela timidez. Então, encarar a timidez não é fácil. Eu posso dizer para você que não é fácil, mas é necessário. Use os artifícios que você achar que são necessários, treine na frente do espelho, procure um profissional, um coach pode te ajudar a resolver isso se você for tímido e te impedir de fazer alguma coisa, mas não se ache pior do que ninguém, porque isso não torna ninguém melhor ou pior, ser tímido ou ser extrovertido, né? O que a gente não pode é ser vencido por ela. Encare a timidez, não é fácil, é necessário e você vai conseguir. Eu consegui, muita gente consegue, você também vai conseguir. Tem muito palestrante que a gente acha que é super extrovertido porque fala bem, porque se comunica, mas no dia a dia são pessoas tímidas que tiveram também que vencer a timidez. Então é isso que eu queria dizer para você hoje. Se você gostou, curte. Se você conhecer alguém tímido que acha que esse vídeo vai usar, compartilha com seu amigo, com essa pessoa. Mas o fundamental, faça um comentário, diz se está gostando, se não dá. Dessa maneira que eu vou poder ter a informação se eu tenho que mudar, fazer vídeo mais curto, mais comprido, aprofundar mais nos temas ou não. É com seu comentário, faça um comentário lá. E cadastre na minha lista para receber uma vez por semana material exclusivo. Forte abraço e até o próximo vídeo.